a relação entre a separação e o trauma. E aí eu explico por que gerou esse trauma para todo sempre. Então repara que aqui eu desenhei a linha do futuro. O problema produz uma consequência, que é uma nova realidade, né? Eu todo ferido. E essa pessoa que está toda ferida não consegue mais se relacionar com ninguém. E aí eu posso explicar para o meu receptor por que eu fiquei todo ferido depois do divórcio. Portanto, eu vou relacionar esse estado de ferida na alma com o divórcio. Qual a relação? É o divórcio, fez ele não acreditar, fez ele chorar, etc. Desenhei a linha do futuro. E no próximo vídeo, a gente vai completar a pirâmide e aprender a linha do presente, já deixando mais ou menos preparado para o modelo ERG. Nos vemos daqui a alguns segundos. A few minutes later. Fala, galera, então vamos continuar aqui com a nossa análise. Dei uma limpada no quadro para a gente compreender de novo como é que é a dimensão da nossa pirâmide argumentativa. Então, o problema, como a gente viu, né, foi a separação, a causa traição, a causa da causa é porque que traiu, a gente colocou carência, a relação foi os sentimentos advindos da traição. Haja vista o problema, a gente pensou na consequência do problema, que é o COP, a gente falou sobre trauma. Os traumas se tornam uma realidade que promoveram uma outra consequência, que é o efeito da consequência do problema, e a gente está diante da dificuldade de se relacionar, Entre o P e a consequência, por que isso traumatizou? Que é uma análise importante. Por que isso traumatizou? Bom, falta ainda conversarmos sobre a linha central. E o que vem a ser a linha central? A linha do presente. Muito fácil, você já entendeu que aqui a gente está analisando o passado do problema. Traição é um fenômeno posterior, divórcio é um fenômeno posterior à traição. Então aqui aconteceu antes, traição antes da separação, carência antes, ódio antes. A linha da sua direita, pelo menos da minha, é a linha do futuro. Trauma foi depois da separação. Dificuldade de me relacionar, depois, por aí vai. E agora existe a linha do presente. E o que vem a ser a linha do presente? A linha que vai refletir e analisar aquilo que você pode fazer em relação ao seu problema. Então a gente tem aqui o problema, o nosso problema a gente sabe muito bem qual é. Então o que eu posso fazer, né, para lidar com a separação? E aí os alunos normalmente eles propõem coisas como terapia. Então o M é o modo, lembra da redação modal, é a proposição de uma conduta, que a gente pode agir diante do processo, o modo. Então minha conduta é, terapia. Quais são as consequências pretendidas de uma terapia? Então vamos chamar de efeito do modo, é M. Efeito do modo. Então, quais os efeitos que a terapia vai me promover? A capacidade de compreender melhor o fenômeno. Né? Ter uma vida melhor, ter uma vida que seja possível, por exemplo, me relacionar de novo, de modo saudável. Existe uma pergunta-chave, que é a relação entre a minha conduta e o meu problema. Então, qual é a relação entre terapia e o melhor lidar com a separação, né? E aí está aqui, né? A partir da terapia, eu vou poder compreender melhor a situação, poder tratar melhor os sentimentos, e aí eu explico a relação. Repara que a relação a gente pode colocar em qualquer das linhas, e a partir daí a gente tem preenchida a nossa primeira base da nossa pirâmide argumentativa, em que o problema é o ponto central, problema nuclear, que ele puxa esse guarda-chuvinha. Todo problema tem a sua causa, toda causa também tem a sua causa. Faz-se necessário relacionar o P
ao C. Então, qual a relação entre traição e separação? Isso é uma informação muito importante. Todo problema pode ser enfrentado com um determinado modo de atuação. A gente colocou terapia, psicanálise, psicologia. Eu entendo que a psicologia funciona para o problema por conta dessa relação. Então, por que eu acredito que terapia é uma maneira interessante de lidar com o meu problema? Eu atuo diante do problema com a palavra terapia. Seria a relação entre o M e o P. Eu entendo que a terapia vai me promover uma determinada consequência, que é a facilitação para eu conseguir me relacionar novamente. O problema que está aqui, ele produz consequência. Essa consequência do problema, por sua vez, a gente falou sobre traumas, sobre medos, etc. Esse ser humano traumatizado, amedrontado, por sua vez, ele vai ter uma outra consequência advinda da consequência, por isso, efeito da consequência do problema. E eu falei dificuldade de me relacionar, e aí eu poderia analisar, né, por que traumatiza. Quebra de expectativa, sentimento de solidão, sentimento de não proteção. E eu posso, de antemão, já deixar absolutamente claro para todo mundo que a parte mais difícil é sempre refletir a relação. O tópico frasal, normalmente, você coloca essa informação numa redação causal, pelo menos, e essa informação aqui, tópico frasal, você coloca essas informações. O 2.2, você normalmente vai abordar essas informações que estão, por sua vez, em abóbora. Se tua redação for, por exemplo, a tese 1, 2.1, você vai falar do problema e da causa. No 2.2, relações e causa da causa. Persistência da violência contra a mulher se dá como subproduto do patriarcado. Por que o patriarcado produz violência? Relação. Ah, porque naturaliza a hierarquia, sei lá. A outra pergunta seria, por que existe patriarcado? Causa da causa. Somos produto de uma religião abraônica, clerical, tantas razões para sermos patriarcais. Se fosse a tese 6, por exemplo, redação modal, eu usava a linha do meio. Problema, como combater a violência contra a mulher? Como combater? Educação empática. Por que eu acredito que a educação empática ajuda? Porque eu entendo que isso é uma construção. Todo processo hierarquizante é um processo de construção. Você, quando criança, você aprende com muita clareza que a sua mãe, que é uma mulher, tem uma hierarquia acima de você. Então você desrespeita culturalmente outras mulheres, mas a tua mãe não. Repara que até o molequinho mais machista do planeta, ele tende a respeitar a mãe. Por quê? Porque isso é um processo de educação, de cultura. Então eu entendo que uma educação que não hierarquize, ela surtirá efeitos. Porque, de fato, eu constato e analiso isso. Então, o modelo educacional não hierarquizante em relação a gênero é o meu modo de atuação diante do problema. Por quê? Porque eu entendo que todo processo hierarquizante ele é uma construção que obviamente pode ser reconstruída. Uma outra coisa que eu posso pensar seria os efeitos da minha conduta, né? Uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais harmônica, etc. Consequência da violência contra a mulher, os efeitos, negação de direitos. Por quê? Porque fere a igualdade, porque fere a dignidade, porque fere a vida, porque fere a segurança. Consequência de uma sociedade que fere direito de mulher, convívio ético inviável. Eu estou te garantindo que você compreender essa pirâmide, você vai ter a base sustentável para pensar toda e qualquer relação. Bernardo, é só isso? Claro que não. No meio dessa brincadeira toda, existe o elemento que são as relações sociais, que são os fatos sociológicos agravantes. É o quê? Aquilo que é o meio, aquilo que a sociedade te dá. Eu observo, por exemplo,
que um Estado ineficiente ajuda você a excluir um surdo na educação. E essa realidade ela é impactada, agravada, piorada devido a fatores sociológicos observáveis, como, por exemplo, o fato de termos uma sociedade igualmente preconceituosa. Posso pensar em como fatores agravantes? Fatores econômicos. Por exemplo, uma nação pobre ela é muito mais propensa a excluir uma minoria do que uma nação rica. Há controvérsia, mas poderia ser uma análise de fator agravante. Então, fator agravante são realidades que se juntam a uma relação de causa e efeito para piorar, para impulsionar, para catapultar essa correlação. Eu reparo, por exemplo, uma cultura já é machista opressora, e aí tem a violência contra a mulher. Você junta com isso um modelo educacional precário, o modelo educacional precário é um fator agravante para uma relação de causa e efeito que já existe. O machismo ele já existe, a violência ela já existe, e isso já dá problema, e para piorar, a gente é pobre. A pobreza, a miséria é um fator agravante. E para piorar, a nossa polícia não dá conta de todas as suas funções por N fatores. Para piorar, temos religiões que, inclusive, avalizam tais práticas. Repara, fator agravante é como se fosse, tá lá o foguinho que já vai queimar a casa, e o fator agravante é a gasolina. Tivemos, então, um probleminha aqui com o cartão, que acabou, acontece. E eu falava sobre os fatores agravantes, que são fatores catapultadores de uma realidade que já se desenrola. Repara que se você, por exemplo, analisa que a gente tem como uma crise econômica o coronavírus, repara, coronavírus é um fato causal em relação a um problema, crise econômica. Só que eu olho para esse fato causal, coronavírus, como elemento para a crise econômica, e eu falo que para agravar essa relação, eu entendo, por exemplo, que o Brasil ter se desindustrializado nos últimos anos é um fator que piora. Eu não falei que a desindustrialização é causa do coronavírus, porque se eu pensar em coronavírus como causa, a causa da causa são os hábitos alimentares dos chineses. Causa da causa. Chineses, porque são uma nação que há muito pouco tempo era uma nação paupérrima, que tem hábitos alimentares distintos, sobretudo nas regiões muito periféricas da China. Esses hábitos alimentares, no mínimo curiosos, promoveram o coronavírus, que, por sua vez, gerou a crise. Qual a relação? A quarentena tira as pessoas do mercado de trabalho. Então, existe uma explicação, relação entre coronavírus e crise econômica. Então, a relação está aqui e eu vou analisar. Fator agravante, desindustrialização do país. Desindustrialização. Importante notar que os fatores agravantes, eles se emprestam para toda correlação, absolutamente toda a correlação, quer seja causal, modal ou consecutiva. Você vai ter todo o tempo da tua vida agora para você começar a estudar profundamente o capítulo 5. Ele é o mais longo capítulo, a gente fica nele umas 3, 4, até mais semanas. E lá no meio final do ano a gente dá volta nele, porque vai ter coisa que a gente vai entender de modo mais maduro daqui a pouco. Bom, então se você pegar o seu maravilhoso livro, você vai ver na página 87 que eu explico passo a passo todos os elementos. Primeiro, a causa do problema. Estuda, estuda, estuda e lê. Segundo, o que vem a ser uma causa da causa. Terceiro, relações entre uma causa e um efeito. Não importa, qualquer relação. E aí eu exemplifico, detalho, a gente vai fazer todos esses com muita calma ainda. E colocando eles mais aplicáveis em exemplos mais complexos. Quarto, consequências, são os COPs. 5, causa da sentença, muito importante. 6, fatores agravantes. Bom, eu falei a título inicial que o modelo UERJ, ele nos era um modelo peculiar e muito interessante. E aqui a gente já conversa com a galera que é violentamente propensa a estudar o vestibular da UERJ. Então, vou te dar uma outra certeza que a UERJ nos dá.
a UERJ não te colocará um problema social. Não faz isso mais, sobretudo porque o Enem já faz isso e ela não quer ser confundida com o Enem. O que a UERJ sempre faz, nos últimos anos pelo menos? A UERJ te dá uma questão. Ela te dá uma pergunta. Isso faz parte da concepção ideológica do vestibular da UERJ. Ela vai te dar uma indagação. E dessa indagação, dessa questão, você vai ter que se posicionar e criar a sua tese. Nos últimos anos, por exemplo, ela cobrou: existe uma única verdade? É justificável cometer um crime para vingar-se de outro? Por que pessoas em situação como a de Fabiano se sentem inferiores? Então a UERJ, ela te indaga. Ela te chama a ser uma figura ativa de opinião sobre o problema, e não somente pegar um tema-problema. Repara, a UERJ, ela faz com que o problema seja completamente diferente da tese. Então repara que você vai ter que se posicionar, você vai ter que puxar a tua afirmativa / verdade. Então você vai pensar na seguinte correlação, e aí você vai ler isso num momento chamado causa da sentença, página 91. Você vai puxar a sua frase afirmativa, a sua sentença, a sua verdade, a sua crença. Então você vai colocar assim: não existe uma única verdade, ela sempre será uma verdade fragmentada. É a tua verdade, a sua certeza. Na UERJ, a sua tese é a sua sentença. Sentença. Essa tua sentença, ela responderá, é uma resposta à seguinte reflexão: eu defendo que... É mais complexo que essa pergunta, né? Aí no material você vai ver: eu, Bernardo, com criatividade e ousadia, sobre essa pergunta que o UERJ me fez, defendo isso aqui. E formalmente, como é que a gente estruturou no passado? Defendemos neste texto que pessoas como Fabiano, ou seja, em situação de miséria, sentem-se inferiores, porque de fato são, desde que existem, tratados como tal. É outro patamar. Então eu defendo, eu acredito nisso. Você não escreve eu defendo, embora possa, mas não necessariamente você escreve. Agora você vai pegar a tua redação e vai colocar: eu, Bernardo, defendo que não é justo, porém compreensível, não é justo cometer crimes para vingar-se de outro. E eu acredito nisso por conta de tais fatores. Então a argumentação modelo UERJ, ela não parte de um P, ela parte de uma verdade, de uma sentença e de uma essência. Eu defendo sobre o tema, sobre a pergunta, essa sentença. Formalmente a gente vai ter milhões de estruturas daqui a pouco para estudar. Já te adianto que a gente optou no passado por colocar a estrutura defendemos neste texto, que como uma boa estrutura. Tinha outras bem legais também. Então repara que a pirâmide da nossa querida amiga UERJ, ela pouco importa a questão temporal, porque a gente está preocupado em reflexões, né? Então, a sua tese, que é a sua defesa, você vai buscar a causa da sua sentença, a causa da tese. Então, eu defendo essa ideia, essa tese, por causa disso aqui. E aí, esse elemento você vai ter que, mais uma vez, buscar. Então, eu defendo que não tem uma verdade por causa de N fatores. Por exemplo, porque para mim toda verdade é produto de uma experiência de um sujeito. E aí eu preciso começar o meu processo aqui de relacionar a minha tese à minha causa da tese. Então, eu acredito que não é justo cometer um crime, porque isso me torna
igualmente um criminoso. Por quê? Né? E aí tem que explicar isso. O modelo ERG, ele se estrutura por você buscar a lógica entre uma ideia e a causa da ideia e não do problema. Essa é a grande relação que você tem que começar o seu processo analítico para fazer uma grande redação, modelo ERG. Pouco importa o presente, o passado ou o futuro. Você pega, por exemplo, a FUVEST e ela coloca assim: utopias, nocivas, indispensáveis ou inúteis. Aí você fala assim: as utopias são nocivas. Tua tese, eu acredito que a utopia é algo nocivo, prejudicial. Isso é minha verdade, essa é minha crença, essa é minha relação intersubjetiva. E eu defendo que a utopia é nociva porque ela nos desconecta da realidade. E aí o que você tem que explicar ao longo de 10, 12 linhas no seu argumento? É por que a utopia me desconecta da realidade. E que técnicas eu posso empregar? Prova com exemplos, prova com fatos, traz a literatura, traz o livro para mostrar que toda vez em que a gente se abraça uma utopia, o mundo real e a resolução real podem ser deslegitimadas. E aqui pouco importa se você acredita ou não nisso que eu estou defendendo, porque eu nem sei se eu acredito, né, enquanto argumento, é um exemplo, um mero exemplo, mas essa é a lógica estrutural. Eu defendo isso por conta desse fato. Cabe a você explicar no argumento essa relação, e aí você pode, né, de muitas maneiras comprovar. Bernardo, qual é o melhor trajeto para você ficar bom numa redação advanced como FUVEST ou ERG? Saiba o Enem categoricamente e vai purificando-o das estruturas categóricas. Pessoal, essa aula de hoje, ressalto, ela é muito importante. Assista mais de uma vez. Ela é a base do processo argumentativo, embora a gente ainda nem tenha começado a entrar. O capítulo 5 ele vai ser dado em 3, 4 semanas e ele vai ser de fato a mola que vai te impulsionar para notas astronomicamente diferentes, caso você tire nota ruim, claro. É o capítulo 5 que é o segredo do método. No capítulo 5 você resolve competência 3, o 3A. E no capítulo 6, que eu acho um piece of cake, molezinha, você resolve a competência 2. Agora, o difícil é o 5. Se você tiver uma boa compreensão no capítulo 5, você vai decolar. No livro, o capítulo 5 já tem modelo UERJ para você cair dentro. Caia dentro. Não se permita ficar bom na UERJ entre o Enem e a UERJ, porque a gente está vivendo um período peculiar da história, eu não contaria com isso. Espero que vocês já estejam lendo o 1984, espero que você já esteja enviando redação por e-mail, espero que você já tenha compreendido, inclusive, que no e-mail você precisa baixar o arquivo de Word, para que você possa ver as correções que estão completamente detalhadas, com todas as marcações de códigos. Não há nenhuma correção que não esteja repleto de códigos. Se a tua veio sem código, é porque você não baixou no Word. Outra coisa, o seu telefone, se você usa, eu acho que Apple, eu acho que não está baixando, né? Nos contacte. As nossas corretoras são as melhores corretoras do mundo. Elas estão corrigindo com muito detalhe. Então você precisa baixar em um Word para que você possa visualizar a sua correção. Caso você não tenha Word por alguma razão, porque usa iMac, fala com as corretoras que você não usa, para que elas possam te mandar de modo separado. Não há nenhuma correção que não esteja sendo muito detalhada. É o nosso forte aqui, as nossas correções. A gente nunca teve nenhuma reclamação sobre correção na história do curso. Então, quando você não visualiza o arquivo e você acha que a correção não foi muito detalhista, é porque você não viu a correção. Não há exceções quanto a isso. Todas as redações foram muito bem corrigidas, mas você precisa baixar o arquivo do Word que está anexado no seu e-mail. Certo, senhores? Espero que você tenha compreendido essa parte. Foi uma alegria enorme estar aqui. A gente vai vender essa quarentena. A gente vai vencer essa quarentena. A gente vai voltar para fazer o maior ano da história desse curso. Vamos pegar médias históricas do otimismo e botar acima. A geração de vocês vai ser a mais incrível de todas. Um grande abraço a todo mundo. Fique com Deus. Força, ânimo. Somos muito mais fortes do que a gente acredita que é. E estamos juntos nessa guerra. Um grande abraço. Fim da aula. Valeu, galera!